Olá pessoal, estamos aqui começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário da FUNORTE, exibido no canal da TV FUNORTE e também no canal 12 da NET, no canal da FUNORTE aqui pelo YouTube. Eu sou Eupídio Rocha e hoje eu estou sozinho com a nossa convidada entrevistada aqui. E o tema de hoje é realmente bem interessante, A gente está chegando ao final do ano, temos todos os alunos aí se graduando, se formando e preparando para encarar o mercado de trabalho. E, obviamente, o mercado de trabalho também está preparado para receber essas pessoas ou para tentar receber essas pessoas, E aí a gente vai falar com vários profissionais que vão dar dicas sobre como procurar emprego, qual que é a importância de definir a sua carreira, enviar um currículo, como o mercado está funcionando hoje e essas outras questões que estão ligadas ao tema. Então você aí que está se formando, seja na FUNORTE ou em alguma outra faculdade, alguma outra universidade, fica de olho aqui, acompanha a gente, porque efetivamente o programa está imperdível. E para começar, nós vamos conversar com a Camila Brígida, que é responsável pelo Núcleo de Carreiras da FUNORTE. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite em nome do Núcleo. Nós somos uma equipe consolidada e grande, estar aqui representando eles, representando todos, é uma honra muito grande para mim. Você já está com uma certa experiência, porque você acabou de realizar um evento aí ao vivo, Aquele foi o primeiro tudo, o primeiro evento, o primeiro ao vivo, a primeira apresentação, o estar em frente da câmera. Foi uma experiência bem bacana pra gente. É bom que as experiências vão se acumulando e aí a gente vai ficando mais tranquilo, vai encarando com mais facilidade. Então, para começar a conversa, Camila, explica aí pra gente, ou conta pra gente, o que é efetivamente esse Núcleo de Carreiras da FUNORTE. O Núcleo de Carreiras, ele foi idealizado e nasceu lá da nossa SC de Brasília, Nós temos o idealizador e o nosso coordenador geral, que é o Ítalo Garrido. Então, há o núcleo de carreira em todas as plataformas, em todas as instituições, há uma pessoa, há um analista em cada campus das cidades da nossa plataforma. O núcleo de carreiras, ele nasceu porque a gente viu a necessidade de fazer o elo do aluno com o mercado de trabalho. Então, quando começa? Começa dentro da academia mesmo. Então, o aluno vai se graduando, na sua grade curricular, naquelas obrigações e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vai preparando ele para o mercado de trabalho. Então, a gente acompanha esse aluno desde da confecção de um currículo competitivo, assertivo, até uma postura numa entrevista, até estou lá dentro da empresa e agora, estou tendo dificuldade A ou B, e a gente acompanha ele também no estágio extracurricular, que inclusive, é um carro-chefe para o acadêmico, para nós e para o acadêmico, porque ele está no meio profissional, mas no meio profissional dentro que tem a ver com o curso. Então, por exemplo, eu não estou fazendo farmácia e sendo auxiliar administrativo ao mesmo tempo, por exemplo. Eu estou fazendo farmácia e tendo já o contato profissional e remunerado, que é interessante, com aquele meio que ele vai atuar pós, até mesmo que durante a caminhada ele já sabe qual lado ele tem mais afinidade dentro do curso. Então ele vai tendo essa experiência. E a gente dá é igual eu brinco, a gente dá a faca e o queijo, ele está com a faca e o queijo na mão, ele vai formando profissionalmente, academicamente e vai se preparando, porque o mercado ele é competitivo. Então o que valia para 2 anos, um ano atrás, hoje já está completamente diferente. Então, para não chegar depois de formar e pensar no e agora, porque sempre teve aquela piada, formei e agora. Tem a piada que a pessoa joga o diploma, joga a lapela para cima e pega uma carteira assinada de uma coisa que não tem nada a ver na outra mão. Então a gente está acompanhando eles nisso. É bem bacana o projeto. Então é um projeto efetivamente de preparação mesmo, de dar vamos dizer assim, esses fundamentos, para facilitar essa caminhada, que é uma caminhada que sempre é um tanto quanto angustiante, Isso, e é um degrau após o outro, porque você formou, você vai para o mercado sem experiência, sem muita coisa, fica com aquela sensação de que não tem muita coisa no currículo para pleitear vagas boas, por exemplo. Então, a gente realmente um trabalho efetivo. A gente prepara eles com, por exemplo, a gente teve um feedback, uma empresa de grande porte aqui da nossa cidade, nos procurou e pediu alguns acadêmicos para fazer o estágio. E com a possibilidade de virar um CLT, por exemplo, assinar a carteira, depois desse período da experiência com ele como estagiário.
A gente selecionou, nós mesmos fizemos a seleção e encaminhamos já alguns que encaixariam no perfil da vaga, né? Aí nenhum ficou. Aí a gente entrou em contato com essa empresa, o que aconteceu? Tipo assim, a gente mandei 10, não foi ninguém. E aí veio falar as observações, por exemplo. Alguns vieram que não têm noção de um Excel, por exemplo, que é uma coisa básica, pelo menos antigamente, porque hoje tem as ferramentas Google. Só que para você chegar nesse patamar das ferramentas Google, que já é uma inovação de um tempo para cá, ele é inspirado, ele foi criado através de um Excel, de um Word, que é aquele básico lá que a gente já acha que está ultrapassado. E não, tem hora que você vai para uma empresa, você vê uma empresa grande, e os alunos não estavam preparados para alimentar uma planilha Excel. E aí, como é que o núcleo interferiu? Ele veio no mês de julho até, no projeto de férias, e fizemos com ele uma jornada de Excel de 4 dias, com certificado e tudo mais, que você já coloca no seu currículo, que tem um Excel básico. E o último dia até foi meio intermediário, já puxando um pouquinho mais eles, né, o último dia da jornada. Ainda tem um certificado para comprovar que você realmente fez e tem, já que tem algumas empresas que ainda pedem também esse certificado. Aí ele falou assim, outros candidatos, liguei 11 horas da manhã para uma entrevista, me atendeu com voz de sono, foi extremamente arrogante, mal educado, né, sei lá, deve ter ficado de mau humor porque acordou, né. E aí a gente entrou com os mini cursos que são online gratuitos sobre postura, né, sobre esse tato, como é que tem que ser sua postura na entrevista, até que a entrevista começa na hora que você fala o alô no telefone, né? Então a gente dá toda a preparação. Depois outra empresa selecionou um aluno nosso, ótimo, estava lá dentro e estava tendo dificuldade com algumas coisinhas bobas. Aí a gente pega esse aluno, a gente fala com a empresa, calma aí, dá só mais uma chance que nós vamos trabalhar esse aluno aí, nisso aí também. E aí a gente chama o aluno, trabalha algumas coisas em relação a essa dificuldade no pós, no durante, né, do emprego, para que ele não perca a vaga e para que outros alunos continuem tendo a porta aberta naquela empresa, para não fechar a parceria. É bem bacana isso. Então, quer dizer, são várias ações e várias atividades, dependendo da necessidade ou daquilo que vocês conseguem identificar. Agora, tem um procedimento, assim, um passo a passo, como é o funcionamento do núcleo? Primeiro isso, segundo, terceiro, tem tipo assim, uma rotina que vocês seguem, um manual, vamos dizer assim? Uma rotina fixa, não, porque o cenário muda muito. As rotinas mais fixas que a gente tem é do estágio extracurricular, que é todo regulamentado, todo acompanhado por nós, porque a gente tinha muitos acadêmicos e muitas empresas que não têm consciência ou noção da lei de estágio e confunde muito com o trabalho voluntário, por exemplo, que não é igual ao estágio, ou com o estágio não obrigatório. Então, com o estágio obrigatório, desculpa. O extracurricular, ele tem umas especificações. E aí a gente tem essa rotina, mais fixa é essa, porque diariamente a gente recebe muitos alunos, o fixo é isso. Mas esse contato, essa troca com a empresa mesmo, com lá fora, ela muda muito, porque cada segmento, inclusive a área de conhecimento, quer uma coisa diferente, né, para aquele profissional. O aluno da farmácia é diferente do aluno da engenharia, o que aquela empresa espera, né, de um aluno de farmácia é diferente do da engenharia. Então não tem fixo, a gente trabalha quase que individual, dependendo do curso e da demanda do mercado daquela profissão. Ou seja, é bem dinâmico porque você está lidando com áreas dinâmicas, é igual você falou, né? A gente tem o pessoal da saúde, o pessoal das exatas, o pessoal das sociais, o pessoal das licenciaturas, então eu imagino, não, acredito, né? Que é praticamente cada profissional desse tem demandas específicas que a área exige. E dentro da própria área você tem as especificidades do curso, né? Porque um curso de enfermagem não é necessariamente a mesma coisa que um curso de farmácia e existem competências, né, específicas. Específicas. Né? O que une, costuma ser mais heterogêneo é, igual eu te falei, a forma de montar um currículo, de se comportar na entrevista, isso a gente consegue trabalhar mais heterogêneo, homogêneo. Porém, as outras coisas vem a demanda, a gente estuda, analisa, consulta especialistas, porque a gente apresenta tem mais de 42 cursos. Como ser especialista em 42 áreas, né? Então a gente vai atrás primeiro e dá o feedback para o acadêmico e para o empresário também, que está em contato com a gente. E como é que é essa seleção das empresas? Tem algum procedimento? Qualquer empresa se
pode se candidatar ou vocês vão sempre fazendo uma prospecção das empresas? Nós trabalhamos das duas formas. A gente faz a prospecção, quando a gente vê que está mais paradinho, que cadê as vagas que, né, não estão aparecendo, os processos não estão vindo para a gente contacta a empresa. E a gente está, nesse momento, que o núcleo chegou num nível que as empresas já estão procurando a gente. Elas procuram, nos passam um perfil do candidato, e tem hora que a gente nós mesmos fazemos a seleção. Tem hora que eles querem que a gente só divulgue dentro dos nossos alunos para eles fazerem a seleção. Então a gente divulga ali a vaga e tem hora que a gente faz a pré-seleção e já entrega um número menor para uma entrevista final. E isso é bem interessante porque, por exemplo, a seleção não é qualquer empresa, por assim dizer, vem muita empresa, desde do micro até o grande empresário. Mas vou usar um exemplo para ficar mais claro. Uma empresa entrou em contato comigo querendo um acadêmico de engenharia civil. Era para um estágio, né, de 6 horas, a bolsa auxílio era um valor bacaninha e tudo mais. E aí eu interessei muito pela vaga, porque era uma vaga legal, era uma empresa legal. E aí ele virou e falou bem assim, mas eu quero um aluno do 6º período, salvo engano, só que ele precisa ter experiência em obra, carteira, carro próprio, não sei o quê. Eu falei assim, mas você quer um engenheiro. Você está querendo um profissional? Você quer um engenheiro. Porque assim, como você me pede um estagiário e cobra dele uma experiência, se o estágio é para experiência? Então a gente também tem abre um pouquinho os olhos, porque você está querendo uma mão de obra barata, você não quer um estagiário, porque o estagiário está lá para aprender e fazer ao mesmo tempo, acompanhado de um supervisor da empresa. Um estagiário pronto, um engenheiro pronto, ele vai ter que esperar, né, que a gente também dá assistência ao egresso, então ele vai ter que esperar vir do egresso. É isso, e mesmo assim aquele egresso ali de primeira mão ainda não está com essa experiência toda, né? Então a gente faz essa troca também para falar assim, peraí, a realidade da academia é assim. Interessante, é muito interessante porque eu acredito que, pelo que eu estou percebendo, uma das funções principais do núcleo é justamente isso, é para tornar essa questão da carreira e do estágio algo muito mais tranquilo, formatado, padronizado e resolvendo tantos digamos assim, os preconceitos que você tem de todos os lados, né? Isso, há muitos vícios, porque o pessoal imagina que o estágio é uma mão de obra barata. Eu coloco 2 estagiários lá, um na parte da manhã, que só podem 6 horas, até 6 horas por dia, e outro à tarde, ainda vou ter 2, é melhor do que 1. Então, e eles não desistem, viu? A gente abre os olhos ali, eles, realmente, então tá, pode mandar, a gente... Não há a gente é quase que querendo mudar uma cultura, né, de uma cidade, de um sistema que já existe, mas de grãozinho em grãozinho a gente vai plantando a sementinha ali e puxando para o nosso lado. E vai florescendo algo bem melhor, né? Uma nova cultura, né, um jeito de tratar melhor esse assunto com os acadêmicos. E, por exemplo, a questão do aluno, o aluno que está interessado, ele entra em contato direto com o núcleo ou o núcleo divulga isso, suponhamos, por um grupo de WhatsApp ou divulga para o coordenador passa para os alunos? Como é que fica essa questão do contato do aluno, digamos assim, de realmente de trazer o aluno e passar para o aluno a informação? É ele que vai, é vocês que vão, que contatam ou é tudo junto? É ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, aqui na cidade de Montes Claros, é que eu falei, em todas as cidades tem um núcleo com a salinha, com um analista para atender o aluno. Mas principalmente agora em época de pandemia tem também o WhatsApp. Há alguns alunos que já estão querendo muito um estágio, eles já nos procuram. E aí a gente já tem um banco de currículo que a gente vem criando. Então quando aparece uma vaga X ou Y que encaixa, a gente já tem aquele ali do banco de currículo que está sendo criado, porque o núcleo ainda não está há anos, então a gente não tem um banco de currículo de todos os alunos, mas dos mais interessados, né, a gente já começou a ter. E as vagas que vêm, os cursos que vêm para a gente, programas de trainee, tudo que aparece, a gente divulga em grupos. O Núcleo de Carreiras, inclusive, tem grupos só para divulgação, que eles já estão, vai lotando, a gente já está ali no 4º ou no 5º, que vai lotando e a gente vai criando outro. Então, pelo menos, em cada grupo cabe ali 247 pessoas, então a gente tem pelo menos 1.000 e poucas pessoas interessadas ali no assunto, né, querendo receber essas vagas, precisando. Só que a gente não divulga só nele.
Aí a gente divulga para os coordenadores, divulga nos grupos de NAE, divulga para os consultores da central de atendimento e essa vaga chega. Chega para todo mundo conforme o curso, né? Então, ficar atento a essa vaga porque ela chega. O aluno vir a gente é interessante, nós já tivemos experiências de receber um aluno, alguns alunos, eu vou usar exemplos de um, ele é egresso, tinha acabado de formar. Colei grau 2 meses atrás e agora eu quero ver como é que eu faço com o meu currículo. Aí a gente pegou, passou tudo direitinho, mas eu não tenho experiência, senão você tem experiência. O que é uma experiência para alguém que acabou de se formar ou está dentro da academia? É um seminário que você faz, é um simpósio, é uma feira que você participou, que já, a maioria são certificados, então você pode sim colocar no currículo do mais novo para o mais antigos. Desde que você coloque ali só até 5 anos, que aqueles mais antigos nem são lidos, né, pelos recrutadores. É o estágio extracurricular que você fez, é o estágio obrigatório que você fez, porque você fez lá 100 horas, por exemplo, pedagogia, 100 horas numa escola lá como supervisor, na supervisão, então é também uma experiência. E isso conta. Então, ele saiu com o currículo aprendendo a saber para poder continuar alimentando, e ainda saiu com o currículo impresso debaixo do braço. E foi, daqui a pouco eu já estou doida para saber o feedback, para ver se deu certo. Bom, eu acho que você tem aí uma percepção de que você tem histórias muito interessantes, né? São vários casos que recarregam a energia, né? A partir do momento que eles estão dando certo, né? É um projeto muito interessante porque, além de você estar fazendo uma parte profissional sua, a gente vai se sentindo realizada no ajudar. O feedback do, consegui, eu passei na entrevista, depois, eu não passava em entrevista nenhuma, mas depois que eu vim aqui, você me deu alguns toques, eu fiz uma entrevista com a aluna, você não passa, meu currículo é selecionado, mas eu não passo da entrevista. Então vem cá que eu vou te entrevistar. Aí depois de dar uns toquezinhos do que fazer, do que não fazer, aí ela conseguiu entrar depois de mais umas 2 tentativas aí, usando os toquezinhos, as técnicas que a gente lá no núcleo informou a eles, né? Então é bem legal mesmo. É reconfortante, né? É um tema realmente interessante. Você trouxe umas informações muito legais, Camila. Infelizmente, a gente está chegando ao final do bloco, né? Então, é aquele momento aí para você, de repente, passar a mensagem, digamos assim, a grande dica para esses alunos e, não sei, de repente, um telefone de contato, se as empresas estiverem interessadas em contactar o núcleo de carreiras da FUNORTE. Quem ainda não conhece, então, é o momento. Isso, eu vou aproveitar e fazer o convite. A gente quer muito que o aluno venha até nós, inclusive dando opiniões, dando dicas do que eles esperam, do que eles estão vendo, que eles precisam, porque a gente quer fazer uma coisa compartilhada, não é só nosso para eles, então é uma troca. As empresas e os alunos, o canal são o mesmo, a gente tem um e-mail que é o núcleo de carreiras, o carreiras é no plural, @funorte.edu.br. O telefone e o WhatsApp é o 38 988 38 75 30. Eu, por exemplo, estou lá no campus JK de segunda a sexta, de 8 até 5 da tarde. Então, assim, estamos aí, tá a faca e o queijo na mão, vamos cortar e aproveitar essa oportunidade que só a FUNORTE, pelo menos aqui na nossa região, só tem na nossa instituição. Então, eu fui egressa, eu sou egressa da FUNORTE, eu não tive isso e falar, poxa, teria facilitado tanta coisa na minha vida na época. Então, vem com a gente, eu fico o convite para vir com a gente está com projetos novos, inclusive com egressos. Nós vamos agora atrás dele para ver o que deu certo, o que não deu certo, as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, a gente está com gás total, se fosse falar de tudo, aí a gente ficar aqui parar para almoçar e voltar. Perfeito, então, Camila. Muito obrigado por você ter vindo aqui, pela disponibilidade de trazer essas informações e distribuir o tempo, né, dividir o seu tempo com os nossos internautas, né? E aí agora a gente vai para um pequeno intervalo e logo a gente volta com mais novidades e mais dicas e mais informações para você. É rapidinho.
Estamos de volta e agora vamos conversar com Abílio Carnieri, né, que tem uma vasta experiência na área de recursos humanos, já trabalhou em diversas empresas em vários locais do país e hoje é responsável pela expansão do EAD aqui da FUNORTE, né? Seja bem-vindo, Abílio. Muito obrigado, um prazer estar aqui e estou à sua disposição. O que eu souber, eu compartilho. Perfeito. Vamos começar aí com a pergunta mais básica que a gente faz, né? Fala um pouco aí sobre sua trajetória profissional, sobre a carreira, vamos dizer assim. Bem, a minha carreira é uma carreira fora do padrão. Eu, durante 15 anos, fui professor do ensino médio no estado de São Paulo. Fui professor de geografia, fui professor de OSPB, Educação Moral e Cívica, que tem muita gente que nem sabe o que é isso. Eu tive a aula das duas. Ah, é? Do OSPB e da Educação Moral. E foi bom? Foi muito bom, eu gostei muito do OSPB. O OSPB eu gostei muito. É uma pena que foi extinta, mas foi no Colégio Marista, então foi muito interessante. Eu acredito que seja muito contributória, pelo menos da forma como eu fazia, ficava muito boa para os alunos. Mas então, fui professor durante muito tempo, depois fiz pós-graduações, eu me formei em Ciências Humanas na Universidade de Guarulhos, fui fazer Geografia na Universidade de São Paulo e comecei a fazer pós-graduação. Fiz algumas pós em Gestão Estratégica, Gestão de Pessoas, DO, que hoje também não ouço falar mais. Enfim, e aí comecei a dar aulas, comecei a fazer consultoria, fui convidado para ingressar numa equipe de trabalhos de consultoria, fiz isso durante muito tempo e vim parar em Montes Claros, rapaz, olha só. Os caminhos levaram a Montes Claros. Então, foi a melhor etapa da minha vida, está sendo a melhor etapa da minha vida. Já comprei tumba para ser enterrado aqui, não quero ir embora daqui nem morto. E enfim, é uma contribuição. Eu sempre penso assim, sabe? Onde eu estou, onde eu vou, eu tenho que ajudar a comunidade a construir um legado. A gente não pode pensar naquilo que está fazendo, senão naquilo que está fazendo, mas numa perspectiva de futuro. O que eu estou ajudando a construir para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos e netos das pessoas da comunidade. Então essa tem sido a minha preocupação, minha vida. E tem hora que eu penso até que tem um pouco de sacerdócio. É pretensioso, mas eu sei o que passa dentro de mim. Interessante, eu gostei muito de uma fala que você falou aí em relação à questão do ajudar as pessoas e de preparar para o futuro, que nos leva, de certa forma, ao tema que a gente está discutindo aqui, que é a questão da carreira, do ingresso no mercado de trabalho, como se preparar, como se posicionar, como vencer o desafio de uma entrevista. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Nessa sua experiência, passando por várias empresas, várias atividades, o que efetivamente as empresas procuram hoje em relação àquele colaborador, àquele funcionário que eles estão planejando contratar? Infelizmente, a grande maioria das empresas não sabem o que estão procurando. Por quê? Porque elas não estão percebendo a dimensão das mudanças que estão acontecendo, da forma violenta com que o mundo está mudando. Uma filósofa contemporânea, viva, judia alemã, chamada Hannah Arendt, escreveu um livro chamado Entre o Passado e o Futuro. E nesse livro, na introdução, ela coloca um trecho de um poema de Jorge Luis Borges, um poeta latino. Desculpe, mas escapou o autor. Mas que diz o seguinte em espanhol: seres entre dos aguas, las de mañana y las de ayer. Isto es lo que hicieron de nosotros. É exatamente o que está acontecendo. Nós somos seres entre dois momentos, duas etapas da humanidade, o passado e o futuro.
Nós estamos aqui no meio, em algo que não se definiu ainda. O hoje é uma construção a milhões e milhões de mãos, há milhões de empresas participando de um mercado cada dia mais competitivo, e muitas empresas não estão percebendo essa dimensão, fazendo pequenos ajustes, e isso faz com que elas não saibam quem elas estão procurando. Então, o que eu estou fazendo? Qual é o legado que eu estou construindo? Qual é a minha contribuição para a humanidade? E sabe por que tem que fazer isso? Porque mesmo sem saber, o cliente faz. Hoje o cliente está de olho nas organizações. Se elas não apresentarem compromissos, rapidamente eles fogem daquela empresa. Por exemplo, na sua opinião, as mudanças provocadas pela pandemia, qual o efeito dessas mudanças? Porque me parece que a situação que nós estamos vivendo tem essa questão desse 2 anos, né? Isso, podemos dizer isso, 2 anos. 2 né? anos. Então, eu ouço coisas o dia inteiro. Por exemplo, o futuro agora vai ser só educação digital. Eu acho bobagem. Digital, ela é muito importante. Ela se instalou. Mas essa é uma vertente da atualidade. Existem outras. A pergunta é, qual vai ser a síntese quando isto tudo terminar a interação? Terminar aquilo que está construindo? Eu acho que não é momento para dar respostas. Nós estamos num momento em que as pessoas precisam utilizar o seu intelecto para ajudar a construir grandes perguntas, excelentes perguntas, mas não para dar resposta, é para perguntar. Porque quando você dá a resposta, como dizem os judeus, quando você dá uma resposta, você termina, você bota ponto final na discussão. Você para de construir. E o pior, você acredita naquela resposta. E aí? Aí estragou tudo. Acabou a brincadeira. A gente pode até dizer isso, se a gente pensar bem nessa frase sua, né? Agora a gente está vivendo um momento assim do tipo, a pandemia acabou, nós estamos voltando à normalidade, nós vamos voltar a ser o que era antes, e eu acho muito difícil voltar a ser o que era antes, porque existe um peso psicológico, existe um peso emocional aí durante esse período que mesmo que a pessoa diga que não sente, está ali, né? Alguns sabem que sentem e estão buscando a saída, outros nem conseguem perceber isso, né? Outra coisa que eu acho interessante é o pessoal falar do novo normal. O novo normal não é algo para ser definido, é algo para ser perguntado. Como será o novo normal? Quais serão os impactos do novo normal que está sendo construído na nossa vida, na vida das pessoas, nas relações? Tem uma empresa chamada Accenture e ela lançou um relatório interno chamado Reflexões de Fiordes. Porque a Accenture ela é nórdica, e ela vem lá daquela região onde os fiordes estão presentes. E ela faz uma série de questionamentos, e quando você vai ler as respostas, você vê que, na realidade, são desdobramentos dos questionamentos. E aí você percebe o quanto nós estamos ficando inseguros com a nova realidade que está sendo construída aí. Porque ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe qual vai ser o impacto. Hoje, né, como até fruto da pandemia, houve um crescimento muito grande do home office. Realmente é um negócio interessante, precisou, foi necessário. Só que quando você entra em home office, você para de exercitar a coisa mais importante para o ser humano, que é a interação.
O indivíduo fica preso dentro de casa. As interações, elas tornam-se efêmeras. Elas perdem muito da sua importância, do seu impacto na vida. E aí começo a perguntar, isso me preocupa muito. Como serão as nossas interações no futuro? Em que cenário elas vão acontecer? A empresa está diminuindo. A IBM, meu genro trabalha na IBM em São Paulo, um quarto do meio edifício está vazio. Já não querem mais lá. Por quê? Eles perceberam também o impacto em custos. E aí o interesse empresarial fica muito mais acentuado. Mas eu, como profissional de recursos humanos, fico preocupado em saber. E as interações para deixar esta mente saudável? Mão de obra, esse conceito ainda? Não, acabou. Não quer, empresa nenhuma mais quer mão de obra. As empresas precisam de cabeças, mentes, precisam de alma. A empresa precisa resgatar a sua humanidade, que nos últimos tempos foi ficando esquecida. Era resultado, resultado, resultado pelo resultado, e tem que produzir resultado, e o humano da empresa ficou de lado. Então, hoje as empresas precisam redefinir o perfil dos profissionais que ela precisa para continuarem competitivas e capazes de sobreviver no futuro. Porque a empresa tem um dia para começar, ela tem uma data de nascimento, mas nenhuma delas tem data de encerramento. Perpetuar-se é o objetivo de qualquer organização. E você acha que, por exemplo, essa geração mais nova, essa juventude aí dos seus 18, 20 anos, que cresceram muito próximas da tecnologia, elas conseguem lidar com essas questões? Como é esse profissional novo que está entrando por agora no mercado? Boa pergunta, excelente. Assim, a percepção que eu tenho é de que, graças a Deus, essa geração está chegando. É muito bom que ela chegue, mas não pode ficar só nisso. Eles estão se construindo profissionais e a gente vai só esperá-los para lá na frente contratar e que tal problema está resolvido. Eu acho assim, eles têm o território, o terreno propício para que a gente ajude-os a colocar dentro de si, nesse território, as capacitações necessárias para o futuro. Obediência definitivamente tem que ser abolida. Empresa nenhuma mais quer profissionais obedientes. Empresa nenhuma quer profissional que não seja criativo, capaz de reformular aquilo que está na mão dele, a ferramenta com a qual ele trabalha, o método com o qual ele trabalha. As empresas precisam de profissionais capazes de levarem a tecnologia que está incorporada na sua cabeça à frente. Não é só não domina o computador, domina... Só isso não é suficiente. Você tem noção de quantas páginas são disponibilizadas por dia na internet? Eu não consigo conceber. Me parece que deve ser uma coisa assim impressionante. Isso, impressionante mesmo. É algo como 50 mil páginas por dia. Se você levar isso ao mês, dá 1.500 páginas. Se você pegar o teu tema de especialização, olha, eu sou especialista em gestão de pessoas. Qual o percentual de páginas disponibilizadas com novas informações, com notícias, com tecnologia, por dia, sobre recursos humanos na internet? Vamos chutar 1%? A que número nós chegamos? Num ano, a que número nós chegamos? A pergunta que eu faço é: quantas páginas da sua especialidade você leu nos últimos 15 dias? Não precisa responder. Pense só. Você percebe a velocidade com que a gente fica para trás? Então, na realidade, a gente está passando por uma questão de... É um processo.
uma caminhada, então. É uma caminhada, com certeza. E como você falou, eu acredito que as empresas, então, elas têm que tentar, de certa forma, uma sintonia entre aquele profissional que está lá e que, de certa forma, tem que passar por essa transformação, e esse profissional novo que, de certa forma, já chega com algumas concepções, algumas ideias, que esse antigo tem que chegar lá para poder fazer. É uma busca de um equilíbrio, Sim. de uma sintonia, E de uma hoje, harmonia. é lógico. E hoje, eu não sei se você está acompanhando, eu acabei de repicar um post que eu recebi no Zap, que eu também tenho um network que me ajuda, sobre a importância da reutilização, de voltar, as empresas voltarem a utilizar pessoas profissionais com 50, 60, 70 anos e colocá-los na sua equipe. Esse equilíbrio é fundamental. Eu tenho um garoto ávido, louco por desespero, altamente motivado para buscar inovações, novidades. Mas eu tenho um mais calmo, mais tranquilo, com a cabeça mais ajustada, mais equilibrada, e que vai ajudá-lo a tomar as decisões mais adequadas. Porque não é mais possível tomar decisões de bate-pronto. Decisões precisam ser muito bem pensadas, muito bem estudadas. E aí, uma questão que também me vem à cabeça aqui, Abílio, porque é um tema também muito discutido. Como é que fica essa questão de empreendedorismo, que é uma palavra muito presente dentro do mercado, acho que é um mercado de uma maneira geral, né? Fala-se muito sobre empreendedorismo, empreender, construir caminhos. Como encarar isso nesse cenário? Eu acho o seguinte, estava comentando ontem com um amigo isso daí. A palavra empreendedorismo, empreender, ela foi emprestada do francês entrepreneur. E aí virou empreendedor como aquele que empreende, aquele que parte para correr riscos, para construir um negócio e se aproveitar do sucesso se ele acontecer, ou arcar com todo o prejuízo, com todos os riscos, caso não dê certo. Mas esqueceram de perceber, de observar, que dentro das empresas você pode empreender. A empresa boa, moderna, ela oferece oportunidade para os funcionários empreendedores empreenderem. E qual é a vantagem? Você empreende com o dinheiro do patrão. Se ele aprovar o projeto que você apresenta de empreendimento, o risco está compartilhado e o dinheiro não é dele, é do patrão. Então essa oportunidade para saciar esse espírito empreendedor, a empresa oferece. Agora, uma coisa, e ele é importante, por quê? Grande parte das grandes corporações não conseguirão se ajustar a ponto de continuarem competitivas no futuro. Por quê? Porque elas são muito grandes, essas corporações. E o mercado, hoje, não quer pagar essa gordura. Você, quando vai comprar um produto, vem embutido uma quantidade de gordura que é o staff, que é o quadro de pessoal, que são as máquinas que foram adquiridas para obter uma determinada produtividade. As startups estão conseguindo resultados semelhantes ou até muito melhores com um custo muito, mas muito menor. Então as startups elas ganham eficiência, elas ganham competitividade muito rapidamente. Então empreender é uma grande saída, sim. Então quem tem espírito, tem boas ideias, participa de uma comunidade, de um ecossistema bastante estimulante, lógico, deve ir para frente, deve empreender, sim. Agora,
pode empreender dentro da empresa também. Se tiver um bom patrão inteligente, que perceba o que está ocorrendo, ele vai investir num... Eu vou contar uma historinha, posso? Ontem à tarde eu fui fazer a feirinha, ali no São José. E encontrei um amigo lá que é esposo de uma funcionária daqui do grupo. E aí a gente estava conversando, ele falando de um garoto, que ele, com espírito empreendedor, que está empreendendo e o negócio dele está crescendo muito rapidamente, e que ele começou ajudando. Chegou num ponto em que ele já está cobrando. Por quê? Porque ele acha correto fazer isso. Porque o rapaz está crescendo, está ganhando dinheiro. Então ele acha justo, e eu também acho, que esse ganho seja compartilhado. Aí ele encontrou um empresário. Ah, não. O garoto empreendedor é fã desse empresário. Eu não vou citar o nome porque é desnecessário. Ele é fã desse empresário. E aí ele começou a falar. O meu amigo é amigo do outro também. Esse empresário foi conversar com esse garoto dessa startup. Já se associou, porque percebeu um negócio com futuro, consistente, bem estruturado, o empresário vai e coloca a grana. E dá certo. Então, respondendo você, é negócio. Fora e dentro da empresa. Agora, se a sua empresa quer ficar na mesmice, a minha sugestão é procure emprego, porque esse daí está arriscado. Perfeito, Abílio, ótimo. A gente está chegando ao final, um papo muito interessante. Acho que nós levantamos as questões muito boas. Mais do que dar resposta, nós levantamos questões muito interessantes. Eu gostei disso, inclusive. Aí eu peço assim para você pode até falar para a câmera ali, né? Qual que seria a grande pergunta? O grande X do momento, assim? É assim. Ou a grande proposta sua para ser esse X do momento, né? É assim. Isso tudo depende dos valores que a gente traz dentro da gente. Eu, na idade que estou, tenho lembrado muito da minha educação infantil. É incrível como hoje tudo que eu faço me remete ao meu passado de criança. Coisas que eu aprendi como criança que hoje eu percebo, que eu manifesto, que o meu comportamento, as minhas ações denotam esses valores, esses aprendizados, e que eu estou tomando consciência disso. Então, a grande pergunta depende muito de cada um, da individualidade, daquilo que cada um percebe como seu papel no mundo. Se você pergunta para eu dizer qual é a minha grande pergunta, o que eu posso te dizer é assim: o que é que eu posso fazer para contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade em que a riqueza é melhor distribuída, uma sociedade em que os valores efetivamente são respeitados, são fonte de orientação para as nossas ações. E uma pergunta que há um tempo atrás talvez eu não fizesse. Me pergunto muito, qual foi o papel que Deus reservou para mim aqui na Terra? Perfeito. Abílio, muito obrigado. Foi um ótimo papo, muito interessante. Acho que nós podemos voltar para conversar sobre outras coisas depois. Vamos agendar isso aí. Fica aquela sugestão básica, né? Curta, compartilhe, se inscreva, comente, divulgue o F5 para os seus amigos e para os seus conhecidos, e a gente está de volta na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima.